Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco de funções, mas a gente vai falar das noções básicas de funções. O que é uma função? Porque as funções são muitas coisas que devem ser abordadas e nós não vamos abordar isso nesse vídeo. Mas nós vamos falar um pouco do que significa função, o que é uma função. Bom, então uma função é uma relação de um conjunto com outro. Então, tem duas incógnitas numa função, x e y. O valor de y depende do valor de x, é uma dependente da outra. Do exemplo do táxi, para a gente entender melhor o que seria uma função. Então, vejamos, um motorista de táxi cobra 3,50 de bandeirada, é um valor fixo, mais 70 centavos por quilômetro rodado. Determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 quilômetros. Então, isso é uma função, porque você pode pensar assim, ó, se eu andar 1 quilômetro, eu pago um tanto. Se eu andar 2 quilômetros, eu pago um tanto. Se eu andar 3 quilômetros, eu pago um tanto. Então, o valor que eu vou pagar vai depender do valor de quilômetros rodados. Então, por isso que uma depende da outra, uma variável depende da outra. Tá, então vamos entender isso melhor, né? Vamos entender isso melhor em relação ao problema. Então, vamos pensar se eu tivesse 1 quilômetro. Se eu andasse 1 quilômetro, o que ia acontecer? Ele ia andar a bandeirada, 3,50, que é um valor fixo, mais 1 quilômetro vezes 70 centavos, certo? Se eu andasse 2 quilômetros, eu ia ter a bandeirada mais 2 quilômetros vezes 70 centavos, certo? Então, aqui, ó. Então, vamos lá. 3 quilômetros seria 3,50 mais 3 vezes 70 centavos. Vamos calcular isso aí. 70 centavos mais 3,50. Bom, então temos esses valores, né? 4,20, 4,90, 5,60. Então, percebam que se eu aumento os quilômetros, eu também vou aumentar o valor cobrado. Então, agora a gente pode definir quem será x e quem será y, né? Então, y vai depender do valor de x. Então, vamos lá. Eu vou chamar, então, esse valor aqui de x, que são os números de quilômetros. Então, eu tenho 3,50 mais x vezes 70 centavos, que é igual a y. Ou seja, o valor que eu vou pagar. Então, isso é uma função. Y é igual 0,70x mais 3,50. Geralmente, a gente coloca assim, tá, pessoal? É uma forma de escrever uma função que vocês vão saber o nome delas daí para frente e tal. Então, essa é uma função. Isso que a gente construiu aqui, a gente chama de tabela, né? Uma tabela de x e y. E a gente pode interpretar esses dados, dentro de um plano cartesiano. Porque, na verdade, a pessoa não pode andar só 1 quilômetro, ou 2 quilômetros, ou 3 quilômetros. Ela pode andar 2,3 quilômetros, 2,4 quilômetros. Então, essa função determina uma reta. Vamos entender melhor agora no plano cartesiano. Então, vamos lá. Você tem um plano cartesiano aí e você já tem os valores de x e de y. Né? Os valores de x e de y é 1, 2 e 3, e é 4,20, 4,90 e 5,60. Foi o que a gente calculou na página anterior. Então, eu vou só relacionar x e y, porque eles são pares ordenados, né? Então, 1 é 4,20, 2 é 4,90, 3 é 5,60 e assim sucessivamente. Então, reparem que isso descreve uma reta, né? É claro que para trás eu não vou ter, por quê? Porque não existe quilômetros negativos, eu não vou andar quilômetros negativos, a única coisa que pode acontecer é eu entrar dentro do carro e falar assim, vou descer, vou ter que pagar bandeirada, né? Então, se você não andar nada, você ainda tem que pagar 3,50, porque esse valor é fixo, né? Então, começa do 3,50. Então, isso descreve uma função descrita aqui no plano cartesiano. Vamos pensar na lei de formação. O que é isso? Eu tenho uma função e eu quero saber qual que é a lei de formação, né? Então, eu vou ter que pensar aí no x e no y
e pensar qual que é a regra. Porque aqui eu só tenho valores de 2, 3 e 4. Mas se eu quisesse outro valor, 1, 0, menos 1. Tá, então vamos entender. 2, 7, 3, 9, 4 e 11. Então, o que eu tenho que fazer com x e com y para arrumar essa conta? Se x é 2 e y é 7, então y é igual a x mais 5. Porque 2 mais 5, 7, deu. Mas observe os outros. 3 mais 5 é 8. Tá falando aí que vai ser 9. Então, essa tá fora, essa só vale para 1. Tem que valer para todos, certo? Você poderia pensar assim, já sei então. Y é igual a 9 menos x. 9 menos 2, 7. Beleza, deu. 9 menos 3, 6. Tá fora também. Existe, vocês vão ver, né? O pessoal que deve estar vendo meu vídeo de outras áreas, né? Até mais avançados. Existem formas muito mais rápidas de aprender. Mas quando a gente está aprendendo funções no nono ano, a gente não sabe ainda os caminhos mais fáceis. Então, a gente tem que interpretar mesmo e tentar entender. Bom, então se não é com mais e nem com menos, vou começar a pensar nas multiplicações. Então, quem sabe o dobro mais um número. Então, vamos pensar no dobro de x mais um número. Então, vamos lá. O dobro de x, 2 vezes 2, 4, mais 3, que dá 7. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Beleza, deu. 2 vezes 3, 6. Mais 3, 9. 2 vezes 4, 8. Mais 3, 11. Pronto. Então, essa é a lei de formação que determina aquela tabela, né? Todos os valores que você colocarem ali vão dar certo. Então, repare, vamos colocar agora no plano cartesiano. 2 e 7, 3 e 9. Tem que pular para cima. E assim sucessivamente. Agora, reparem para você ver, não tem o zero na nossa tabela, mas vamos supor que tivesse o zero. 2 vezes 0, 0 mais 3, 3. Reparem que o 3, ele também é componente dessa função. E essa função determina uma reta. Ela determina uma reta. Então, é isso. Vamos pensar agora nessa lei de formação aí. 1 e 1, 2 e 4, 3 e 9. Lembra alguma coisa? Lembra quadrados perfeitos, né? Esses são os quadrados perfeitos. 1, 4, 9, 16. Então, essa função, ela é assim, ó. X ao quadrado. Olha lá. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Agora, vamos observar esse comportamento aí dentro do gráfico. 1 com 1, 2 e 4, 3 e 9. E se fosse 0? 0. Não sei se vocês estão percebendo, isso não dá uma reta. Não dá uma reta. Vamos pensar no menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. Então, menos 1, 1 aqui. E menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. Eu adoro essa função por causa de simetria. Lembra de simetria? Bom, então, olha o que acontece com essa função. Ela é uma curva. Ela é uma curva assim, ó. Essa curva a gente chama de parábola. Viu? Isso é uma parábola. Toda função, né, que a gente vai chamar ela de quadrática, depois vocês vão entender, mas é uma função que tem x ao quadrado, alguma coisa ao quadrada, ela descreve uma parábola. Nós vamos estudar. Reparem que quando não é x ao quadrado, quando é x normal, sempre retas. Depois a gente vai ver os nomes delas todas. Mas essa que é a ideia de função, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, tudo de bom.